religião é um dos pilares da vida de muitas pessoas, e isso pode ser um fator decisivo na sua imigração. Então hoje vamos conhecer algumas das religiões praticadas pelos brasileiros aqui em Dublin. Em que igreja a gente estava? Nós estamos na igreja St. Mary of the Angels, Church Street, Dublin 7. Toda semana a gente tem uma missa em português aqui. Exato, todos os domingos, às 4 da tarde. Conta um pouco como é que surgiu essa comunidade brasileira da Igreja Católica aqui na Irlanda. A comunidade começou como a maioria das comunidades estão começando aqui na Irlanda, né? Os católicos sentem a necessidade de ter uma missa em português. Eu posso conjecturar que começou com o padre Patrick McNamara, um padre irlandês que falava português. Ele deve ter sido um dos primeiros padres a celebrar para os brasileiros aqui em Dublin. E qual a importância da missa em português em si? Para nós católicos, a missa é absolutamente central, é o coração da espiritualidade católica. Mas eu diria que, em português, o jeito brasileiro é bem diferente do modo da cultura irlandesa. Então, isso se reflete também na celebração da Santa Missa. Só para dar um pequeno exemplo, né? A missa aqui na Irlanda é muito rápida, se comparada com aquela que é celebrada no Brasil. Porque no Brasil se canta mais, os brasileiros apreciam o momento da celebração também como um encontro da fraternidade, da comunidade, né? Depois, o outro ponto é a dificuldade mesmo com a língua inglesa, né? Mesmo quem aprende a falar bem o inglês, rezar em inglês vai ser sempre um desafio. Infinita humildade, servo de todos, servo de todos os irmãos que ele... A Igreja da Lagoinha é uma igreja que tem quase 70 anos. Ela é de Belo Horizonte, é uma igreja batista que passou por vários movimentos de avivamento, enfim, uma igreja carismática também. E no ano de 2014, 2015, a igreja decidiu romper com os limites da cidade e ir além, plantando igrejas ao redor de Belo Horizonte, outras capitais do Brasil. E hoje é uma igreja que está são mais de 400 igrejas espalhadas pelo mundo. Nós estamos em todos os continentes já. E aqui na Irlanda ela chegou exatamente em outubro de 2022. Como é que vocês viram a necessidade de vir para Dublin? A Lagoinha pensa sua missão a partir da comunidade brasileira. Então, por ser uma igreja brasileira e uma igreja muito conhecida entre os brasileiros, então, geralmente ela inicia onde há uma comunidade brasileira grande, relevante, enfim. Ela é muito grande, muito forte nos Estados Unidos, em Orlando, em Portugal, Lisboa, Porto, Braga. E aqui na Irlanda é um dos países talvez que tem uma das maiores comunidades em termos de proporção. Eu já vi alguns estudos que dizem que a comunidade aqui em Dublin ela só perde para Lisboa, no contexto europeu, pelo tamanho, pela influência. Então não havia uma igreja aqui, então foi exatamente daí que surgiu a necessidade de plantarmos uma igreja aqui. Como é que surgiu o Centro Espírita aqui na Irlanda? Antes de eu vir para cá em 2009, havia um grupo de amigos que eles faziam encontros em casa, só que aí era na sala de uma casa de uma pessoa, a coisa começou a tomar um volume muito grande, e aí a gente conseguiu alugar uma sala e surgiu, foi assim uma coisa mais natural, não foi nada pensado, nada, não, eu vou para lá fazer isso, foi uma coisa mais natural que surgiu. E como é que você vê o desenvolvimento do espiritismo aqui na Irlanda? O espiritismo, da mesma forma que ele é feito no Brasil, ele é totalmente diferente aqui. Porque aqui o nosso foco, tanto é que a gente fala em inglês aqui, porque o nosso foco é o irlandês. O que a gente tem que prestar bastante atenção é que nós estamos num país desse, que nem hoje, que você viu, tinha pelo menos ali umas 5 pessoas que não eram brasileiras. Sim. Né? Então, se a gente começa a fazer reunião só em português, uma reunião só em inglês, nós estamos montando um clube de brasileiro. Você está excluindo também... Justamente, eu estou no país deles e estou excluindo eles. Sim. É o contrário, você entendeu? Aos poucos estão vindo os irlandeses por causa da maneira que a gente está aprendendo. Também é um aprendizado para a gente, porque a gente veio aqui e começou a fazer como era feito no Brasil, e só tomava bomba, né? E aí chegou o momento que a gente foi aprendendo, foi perguntando a alguns irlandeses que levantavam e ia embora, me ajuda, por favor, o que eu disse errado? Você falou isso aqui, eu não aceito isso. Você falou isso aqui, não tem. Então você vai
entendendo como que é, aí você vai adaptando, aí vão ficando. Então ele é bem lento. Eu digo assim que a gente aqui tá igual quando a gente vai preparar um campo, você primeiro tem que limpar, tirar as ervas daninhas, roçar o campo, né? Sim. É o que a gente está tentando fazer aqui. Quem sabe minhas filhas ou quem vai vir depois já vai ter isso mais preparado. A Casa Vovó Catarina começou como um grupo de estudos de Umbanda, para que pudesse ter uma conexão com a comunidade e para que eu pudesse ter uma comunidade próxima, né? E compartilhando do mesmo tipo de conhecimento, tendo a mesma ideia da espiritualidade. E aí a casa começou dentro do meu espaço, dentro da minha casa física, e até que nós encontramos esse espaço aqui, e a casa funciona aqui desde agosto de 2022. Mas começou em maio de 2022, né, tudo funcionar. Não começou há tanto tempo assim, mas parece que é muito mais. Bom, a Casa da Vovó Catarina fica localizada dentro do Dublin Industrial Estate, né, a gente escolheu por ser dentro de um espaço industrial para que a gente pudesse não ter restrição de movimento, de som, nem nada, para que a gente pudesse atender a necessidade da comunidade independente do horário, né? Tanto que a Casa Vovó Catarina aqui fica na 114B Boyne Road. A gente tem hora para abrir, mas nunca tem hora para fechar. A gente só sai daqui quando a última pessoa é atendida dentro da sua necessidade. A comunidade brasileira consegue se encaixar bem, né? Quando chega aqui, as pessoas conseguem seguir a sua religião, né, sem muito problema, né? Sim, aqui em Dublin, graças a Deus, a capelania brasileira, ela é muito ativa, né? Nós temos uma agenda bem intensa. Aqui, praticamente, nós temos aquilo que se pode ter em qualquer paróquia brasileira. Temos a missa, mas não só a missa. Todas as quintas nós temos adoração, todas as terças nós temos a recitação do terço, e isso sem falar de todos os grupos e pastorais que nós temos aqui na comunidade. Tem um grupo grande de voluntários também, né? Que trabalham católicos em Dublin, né? Sim, nós temos praticamente aquelas pastorais essenciais que nós temos em qualquer paróquia, a pastoral da família, nós temos a catequese de adultos, né? Nós temos as pastorais ligadas à própria celebração da missa, a equipe de liturgia, acólitos, músicos, pastoral da comunicação. Realmente é uma comunidade bem servida de servos, né? A gente não gosta nem de usar muito a expressão voluntária, a gente precisa usar servo, porque na igreja todos estamos aqui como servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que surgiu essa ideia de fazer os cultos aqui no cinema e como é que funciona essa montagem, essa desmontagem? A ideia do cinema, ela surge justamente da necessidade de um local. Dublin é um local desafiador para conseguir uma casa, para você viver, para você morar, e para o seu negócio também é um desafio. Então, muitas igrejas já usam essa estratégia de alugar teatro, cinema, porque a Sava tem toda a infraestrutura que a gente precisa em termos de acústica, em termos de tecnologia, para que a gente possa fazer, né, um culto de uma maneira criativa, contemporânea. Então o cinema ele responde isso. E é interessante que os cinemas eles alugam as suas salas e geralmente na parte da manhã é o preço mais barato que eles têm, que é justamente o horário que nós precisamos. Então casa perfeitamente nisso. Então a ideia do cinema surgiu da necessidade de espaço em Dublin e justamente ter a infraestrutura que a gente precisa. Agora é um desafio, né? Porque o espaço não é nosso, a gente aluga por hora. Então você tem que montar e depois tem que desmontar. E aí toda a parte de som, toda a infraestrutura. E a gente tem aqui hoje, na nossa igreja, nós temos uma equipe todo domingo de entre 30 e 40 voluntários. Sim. Que fazem toda a montagem e desmontagem da sala para que a sala possa nos servir, né, no domingo pela manhã. Então todo mundo colaborando, isso todos. Aí dá para fazer, né? Exato. A gente tem, graças a Deus, temos uma igreja assim, muito vibrante nesse sentido, dos irmãos chegam juntos, são parceiros, têm esse coração de servir. E se não fosse eles, nada disso poderia acontecer. No futuro, a igreja vai sair do cinema e vai ter uma própria localidade aqui em Dublin? Assim que a gente achar um espaço. Nós estamos à busca, né? Temos aí procurado, visitado lugares, mas assim que nós acharmos um espaço que nos comporte, que seja bem central aqui, nós sairemos sim do cinema e iremos para o nosso local, em nome de Jesus. Mas a religião está se desenvolvendo aqui. Sim. Você viu hoje, nós tínhamos aí mais ou menos umas 100 pessoas
aí, que é o normal que a gente tinha antes da pandemia. Estamos falando que nós estamos voltando a ter o mesmo normal de número de pessoas aí, sim. Qual é o calendário aqui? Você tem reunião toda semana? As reuniões são a cada 15 dias, de domingo das 11 horas até 1h da tarde. Começamos com passe, depois vem a palestra, depois a gente faz uma interação. Então, às vezes pega uma ajuda, um conselho, ali formam as amizades, ali formam casamentos, né? Nessa interação aí é importante. Qual a importância de ter esse centro para um imigrante que está chegando agora? É importante porque você se sente mais em casa. Teve muitas pessoas que chegaram aqui e não aguentaram e foram embora. Mesmo vindo no grupo. Não é para mim, não é isso aqui. O pai teve que vir buscar porque pirou assim, entrou num surto total de não aceitar a situação. Então a importância de você ter o espiritismo é isso. É porque você vai cuidando e porque às vezes o que acontece aqui também, muitos sabem que existe o espiritismo no Brasil, não vai, mas aqui ele decide ir. E ele decide vir justamente por causa dessa interação, desse grupo de amigos que formam, que passam pelos mesmos problemas, dividem as experiências. Então é essa que é a importância de você ter. A religião é uma consequência de tudo isso daí. Desde quando você chegou, você sentiu que era grande a quantidade de brasileiros que praticavam Umbanda aqui? Então, num primeiro momento, não. E aí, quando eu conheci, já tinha um outro terreiro aqui que eu não cheguei a frequentar, que era a tenda umbandista do Pai Severino do Congo, mas eu não cheguei a frequentar. Eu comecei a frequentar a tenda do Caboclo Sete Estrelas e lá eu comecei a ver a quantidade de gente frequentando, né? Dava assim, entre 50 e 60 pessoas por semana. E ali que deu para ver. Mas também uma coisa que eu vejo que acontece muito aqui é que quando a gente imigra, a gente fica muito só. E muitas vezes a gente não é praticante em nenhuma religião no Brasil, mas quando a gente vem para cá, a gente precisa de alguma coisa para se conectar com a gente mesmo, porque é muito fácil, né? Você imigrou também, você sabe como é fácil da gente se perder dos nossos valores, dos nossos costumes, da nossa cultura. E aí o que eu vejo muito é que as pessoas ficam tentando encontrar um meio de se conectar com aquilo que elas são e com o que elas acreditam que é próximo do que elas viviam no Brasil. Então, uma coisa que eu vejo é muita gente que começa a procurar Umbanda quando está aqui, né? Tenta achar resoluções e a Umbanda funciona como uma comunidade, e é uma comunidade que ela se ajuda, uma comunidade muito integrada, não só para os filhos de santo, mas também para quem está do lado de fora. E isso vai espalhando. Então, tem muita gente que chega aqui toda semana e fala, é minha primeira vez. E aí, quando fala que é a primeira vez, a gente fala, olha, se tiver qualquer dúvida e tal, as pessoas elas vêm falar, dão um feedback de que se sentiram acolhidos. E eu vejo que muita gente acaba se tornando um bandista com o processo de imigração. A espiritualidade meio que aflora. Isso, aflora e a busca por esse sentimento de pertencer a algum lugar e de ser acolhido independente de qualquer coisa, né? Porque tem isso, a gente aceita as pessoas para todo bem e para todo mal, independente se elas são pessoas incríveis ou se elas são pessoas que precisam ser lapidadas, né? Até porque a maior parte das pessoas precisam ser lapidadas, né? Então, assim, todas as pessoas são acolhidas. A gente educa de um lado, orienta do outro, para que todos consigam ter um bom caminho, né? Seja na Umbanda ou fora dela, porque também tem isso, tem muita gente que entra, né, vem, fica um tempo e depois fala, não, eu acho que aqui não é o meu caminho. Qual a importância de uma igreja que fala português, que faz parte mesmo já da comunidade brasileira, aqui para os imigrantes? O imigrante, quando ele sai do Brasil e ele chega no local onde ele está imigrando, ele sente falta de muitas coisas, da família, dos amigos, o desafio de se adaptar. E para quem é cristão, para quem é envolvido, né, na vida da igreja, tem a igreja como parte da sua vida, uma das coisas que ele também tem dificuldade é justamente de achar um lugar onde ele se sinta pertencente. Você é filho, você é filha, você pertence. E há uma diferença cultural muito grande de uma igreja nacional, né, para uma igreja estrangeira. Então todos eles, quando chegam aqui, né, eles têm esse choque de ir num culto e perceber essa diferença em termos de
de distanciamento das pessoas, a maneira como são acolhidos. Você é alguém significante que Deus ama e que Deus quer escrever uma linda história. Então, quando a gente tem uma oportunidade de ter uma igreja, né, voltada para a nossa comunidade, isso faz toda a diferença para que eles se sintam parte, integrantes, acolhidos. Então, nós temos aqui no nosso público, nós temos pessoas de vários, gente que está aqui há 10 anos, 14 anos, há 6 anos, 5 anos, gente que acabou de chegar. E todos eles compartilham da mesmo testemunho, da mesma história, como que a igreja foi importante para o meu acolhimento, para a minha adaptação, para não me sentir sozinho, para não me sentir isolado, para não sentir tanta falta dos meus amigos, da minha família no Brasil. Então, nesse aspecto, eu acho que a igreja, ela preenche, né, e aproxima um pouco a pessoa da cultura. E uma das coisas que todos comentam e todos falam, partilham disso, eu também, porque eu tive essa experiência, é que muitas vezes o inglês é uma língua que nós temos que desenvolver para trabalhar, Sim. né? Mas não é a nossa língua de fé. Sim. E tem dificuldade de conseguir aprender, entender a sua fé numa língua estrangeira. Então não conseguem orar em inglês, não conseguem compreender a escritura em inglês, entender uma pregação. Então ter, né, uma igreja que fala a língua deles, que é a sua língua materna, faz com que aqueça um pouco o coração nesse sentido, né, de estar próximo, né, de Deus, da sua fé, na língua que ele consegue compreender, que ele consegue entender. Então, nesse aspecto, é extremamente importante para a nossa cultura, ou melhor, para a nossa comunidade, né, ter uma igreja que fala a nossa língua, né, e que segue, né, o nosso modelo de cultuar a Deus. Cheguei aqui, cheguei a frequentar algumas igrejas, procurei algumas igrejas, mas nenhuma eu me sentia assim, realmente parte, né, daquele lugar. E aqui na Lagoinha, ano passado, em maio, em 2023, eu comecei aí, eu fui no primeiro culto, já me senti super acolhida, e dali eu já falei, isso aqui é a minha casa. Foi importante ter essa quantidade de igrejas brasileiras que falam português também, para você poder visitar, né, e saber. E também aquela coisa, né, a gente vai cada pessoa se conecta mais em uma igreja diferente, né? Sim. Então, por exemplo, do segmento evangélico, que é o caso que a gente está falando, né? Ter diferentes igrejas é bom, porque eu me senti acolhida, me conectei com a Lagoinha. Outras pessoas vão se sentir acolhidas em outras igrejas, né? Então é importante ter esse número grande, assim, de igrejas que estão crescendo aqui, falam português. E de falar, Felipe, falar português, assim, para mim é essencial, porque eu frequentei uma igreja que fala inglês. Cara, a conexão é diferente. Sim. É diferente. Para mim, pelo menos, é diferente. Oi pessoal, vou interromper rapidinho esse vídeo para falar algo muito importante. Produzir vídeos como este, com conteúdo informativo e de qualidade, exige bastante tempo e dedicação. Desde a pesquisa, gravação, edição e todos os detalhes que fazem parte do processo, são muitas horas de trabalho. Este vídeo, por exemplo, tive que ir a 4 lugares, fora o material que eu filmei e acabou não saindo na edição. Além disso, encontrar patrocinadores para temas sensíveis como religiões é uma tarefa muito difícil. Se você gosta dos vídeos que eu produzo e quer apoiar o canal, considere fazer uma doação. Qualquer valor faz uma enorme diferença e vai ajudar a manter o canal ativo e trazer tópicos que são bem fora do comum, assim como você já está acostumado a ver aqui no Boulder. Você pode mandar um Pix escaneando o QR Code que está aqui em cima ou clicar no primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado. Toda contribuição é muito bem-vinda e ficarei bastante grato pelo seu apoio. E como forma de agradecimento, todos os apoiadores serão citados nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, por considerar essa ajuda. Agora, de volta para o vídeo. Imigrar por si só já exige bastante esforço psicológico de uma pessoa. Por isso, quanto maior o apoio da comunidade ela tem, melhor. E a religião serve como essa base para que as pessoas sigam firmes no propósito aqui fora. A pessoa sai de uma casa onde mora com 99% mora com o pai, com uma mãe, nunca dividiu uma casa, né? A mãe sempre faz a comidinha na hora certa, aí aqui a pessoa acorda numa casa com 10 gente, dividido o banheiro. Se ela quiser comer, ela tem que fazer, né? Se faltar o açúcar, ela tem que ir tá chovendo, ela tem que ir no mercado comprar. E isso mexe muito com a cabeça da pessoa. Às vezes a maioria, né, começa limpando um pub, limpando um banheiro, e isso em casa não fazia. Sim. Então, os ensinamentos mostram que, peraí, isso é um aprendizado, isso é uma fase que eu estou passando, tudo isso daí, então isso vai
vai mudando a pessoa, ajuda a pessoa a entender que é uma fase que ela passa. E que é uma fase. Quem está aqui há mais de, vamos dizer assim, 2, 3 anos, sabe que é uma fase. O começo é ali. Sim. É difícil a pessoa aceitar, mas o começo é ali. Um dos grandes impactos do brasileiro quando chega, especialmente aqui na Irlanda, é exatamente essa saudade, né? Essa palavra tão importante, saudade do Brasil, essa saudade do Brasil. Então, eu diria que a comunidade ela se torna importante dentro desse contexto, porque, antes de tudo, a igreja é uma família, né? A gente procura criar na comunidade um ambiente familiar. Antes de vir para cá, minha esposa já pesquisava sobre igrejas aqui, onde a gente ia participar. Porque a gente já ia no Brasil, a gente era já bem católico lá, participava ativamente da comunidade. A gente não queria ficar sem esse amparo aqui. Então ela já descobriu a comunidade antes de chegar. Sim. Então quando a gente chegou numa quinta-feira e no domingo a gente já estava aqui na missa. Aí a gente começou a primeiro vir na missa, eu queria ficar mais anônimo, eu queria só vir na missa. Ficar ali no meu banquinho, tranquilo. Só que Deus tem um chamado maior, né? Primeiro, incomodou meu coração, porque muitos perguntavam se tinha alguém que podia ajudar com a música em outros momentos. E aí eu acabei me envolvendo primeiro nessa parte da música. Que eu tocava já violão no Brasil e outros instrumentos, aí comecei a ajudar na música primeiro. E aí Deus só foi aumentando a quantidade de missões e a gente foi abraçando, graças a Deus. Está vendo muita gente que chega com determinadas dores e só de estar aqui, de estar presenciando aqui no domingo, já sai mais aliviado daqui? A maior dor, né, de quem está aqui na Irlanda é realmente a ausência da família, né? E o fato de não se sentir sozinho, de se sentir acolhido por uma comunidade, de ter oportunidade de ser ouvido, de que alguém reze por ele, de em algum momento mais doloroso, às vezes ocorrem de pessoas perderem familiares, então elas têm um local aonde elas podem vir e as pessoas irão rezar por elas, irão sofrer com elas. A comunidade é uma expressão do cuidado de Cristo pelos seus fiéis. E é isso que a gente quer ser, né? Uma manifestação, um sinal de que o Senhor está olhando por aquela pessoa, de que Jesus, na pessoa dos irmãos, do sacerdote, do padre que celebra a missa, está dizendo para aquele que está sofrendo, que está em uma situação difícil: olha, eu estou contigo, eu não te abandonei, você não está só. Então, nesse sentido, eu diria que realmente, sim, a comunidade é um bálsamo do Senhor para os irmãos que estão aqui na Irlanda. E Deus quer nos dar, quer nos conceder essa misericórdia, esse dom, essa graça. A igreja é uma casa de misericórdia, é uma expressão do amor de Deus por essas pessoas, né? Essa comunidade é um sinal da providência divina para esses que aqui chegam. Muitos, você não tem noção de quantas pessoas passam por aqui. Muitas ficam, outras passam, mas elas passam e levam esse perfume de Cristo nos corações delas, né? Esse sinal de Cristo para elas. E aí eu vim para frequentar, e aí vi o Frei Severino fazendo batismo, fazendo a mágica, por assim dizer, que ele faz, e me comoveu. Na época eu acho que eu estava meio inseguro assim, de algumas coisas da vida, e aí quando ele falou aquelas verdades para mim, assim, entrou no meu coração. Sim. E aí eu comecei, juntamente com a minha esposa, a frequentar a missa e, enfim, o resto, eu estou aqui. A igreja em si, a comunidade, elas são muito acolhedoras. Obviamente a gente veio aqui para estar junto com Cristo, mas a comunidade foi muito, muito importante, porque se não fosse a comunidade ela ser tão acolhedora, acho que não seria igual. Como é que a Umbanda é recebida pela sociedade irlandesa no geral? O que é que você acha? Existe um certo, não sei, um certo preconceito ou um desconhecimento? O que é que você acha?
O irlandês, ele é naturalmente curioso, né? Sim. Então, assim, até hoje eu não notei nenhum tipo de preconceito vindo dos irlandeses. Eles têm uma curiosidade muito grande. Então, toda vez que a gente precisa que eles façam algum serviço aqui, né? A gente teve também, por exemplo, recentemente teve um encanador, que eu acho que ele era polonês ou croata. Ele fez o trabalho e depois que ele veio, ele falou assim, não, vocês podem me explicar o que está acontecendo aqui? Sim. E eles são muito curiosos e eu acho que o irlandês, ele é muito mais aberto a diferenças de crenças do que o próprio brasileiro, né? Então, assim, mesmo na escola dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos pequenos e os 3 estudam em escola católica. E na hora de preencher o formulário, vocês são católicos? Eu não sou católica. E sempre teve um respeito muito grande nesse lugar, assim, se você não é católica, qual é a sua religião? Aí eu expliquei e tal, papapá. Aí eles, você quer que as crianças façam aula de religião ou não? Porque se eles não quiserem, a gente coloca eles em outro lugar, fazer uma leitura de um livro, alguma coisa, para que eles não participem, né? Na verdade, eu não tenho problema nenhum, acho que meus filhos têm que encontrar o próprio caminho. Eu acho que eles vão acabar ficando aqui, porque eles adoram estar aqui dentro. Mas eu sempre noto esse respeito, os professores perguntam para eles, né? Mas o que faz lá? Como é que é? Então, assim, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Eu acho que até as pessoas que frequentam aqui a casa, os filhos de santo, explicam para os seus empregadores, eles entendem muito, inclusive a maior parte deles falam assim, olha, dia tal, a partir de tal hora, não trabalho porque eu vou para a minha religião e acabou. Sim. E isso ninguém discute. Né? Então eu acho que tem um respeito muito grande pela espiritualidade. Eles podem não entender muito bem, mas eles respeitam muito a nossa religião. Quantas pessoas frequentam aqui a Lagoinha Church toda semana? A gente tem um público semanal de em torno de 500 a 550 pessoas todo domingo, né? Em torno de 230 no primeiro culto, no culto das 10 e em torno de 300 pessoas no segundo culto de 11h30. Bem cheio, bem cheio. É surpreendente. Para uma igreja estrangeira, né, na sua língua, isso de fato é um número assustador, assim, surpreendente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão, bem? Você já viu algum testemunho de pessoas que vieram para cá como estudante ou para trabalhar, se sentiram muito perdidas, muito sozinhas, acabaram entrando para as drogas, por exemplo, ou algo desse tipo e acharam meio que uma salvação ou um caminho aqui? Sim. Na verdade, temos muitos testemunhos aqui. Como a igreja chegou em 2022, muitas pessoas nos procuraram depois disso, voltando para a igreja, voltando para Deus, e testemunham exatamente isso, como chegaram aqui, a facilidade do acesso a coisas que não tinham no Brasil, como drogas, como questões relacionadas à sexualidade, enfim. E sentiam falta de ter um lugar para congregar, para pertencer, para que conseguissem vencer esses desafios e não acharam. E a igreja tem sido resposta nesse sentido. Então, muitas pessoas deixaram essa vida que acabaram desenvolvendo aqui, depois encontrando a igreja. E muitas pessoas que chegam aqui têm a facilidade, o acesso, mas veem que tem um apoio, uma família na fé, que dão o apoio que eles precisam e para que não vivam, não entrem nessa área. Mas temos muita gente aqui, muitos testemunhos positivos nesse sentido. A igreja ela é muito boa por isso, porque ela acolhe muito bem. Então você tem amigos que você pode contar, você tem o pastoreio que você pode contar, principalmente, e você fica firme e você fica mais forte para passar essas etapas da vida, para poder se manter, sabe? Porque é necessário, a gente precisa ter uma luz, ter uma direção para onde vai, porque a gente se sente muito sozinho. Ainda mais enfrentando os desafios comuns da vida de imigrante aqui, né? Exato. A vida de imigrante, no começo, ela não é fácil, mas depois, quando a gente se encontra e encontra o corpo da igreja, pode ver a igreja lotada de gente, todo mundo com um sorriso no rosto, todo mundo se ajudando, e isso é maravilhoso. E aí você consegue, através disso, o network, você consegue trabalhar, você consegue arrumar um lugar bacana para você morar, você consegue sair só do trabalho e estudo, você consegue ter uma comunhão. Não importa a sua religião, acho que o que você tem que saber quando chega aqui é que você será acolhido de alguma forma. Basta procurar um grupo que você mais se identifique. Muita gente toma a decisão de imigrar e vai pensando assim, mas será que vai ter um lugar para eu praticar minha religião, para eu me sentir acolhido lá? O que você diria para essas pessoas que estão pensando em imigrar? Eu acho que é super importante que elas
busquem, se a religião realmente for algo determinante na vida dela, né, algo que ela não consegue ficar longe, que ela busque se ela vai conseguir trabalhar a sua fé dessa forma, ou se não tiver lá, né, para onde ela vai emigrar, se ela consegue fazer com a ajuda de alguém esse movimento, né? No caso aqui na Irlanda nós temos 2 terreiros de Umbanda, tem padres católicos, né, brasileiros ministrando missa, tem bastante pastores que têm as células brasileiras. Acredito que também tem a Sociedade Espírita, né, kardecista, e acredito que tenham outros espaços para várias pessoas, mas aqui na Casa Vovó Catarina, né, sempre espaço para qualquer um, a porta está sempre aberta, independente de qualquer coisa. A Umbanda, ela é uma religião diferente, no sentido de, a Umbanda e o Candomblé, elas não são religiões escritas em pedras ou previstas em livros, elas são religiões de tradição oral. Então, por mais que a gente tenha uma doutrina, um pilar aí pra gente seguir, tudo isso vai ter uma certa mudança de acordo com a ancestralidade daquele sacerdote ou sacerdotisa. Né? Então, assim, a Casa da Vovó Catarina é muito diferente do Umbanda Dublin Temple, né? Em relação a Umbanda mesmo. É bem diferente, são ideias diferentes da mesma espiritualidade, são backgrounds diferentes dos sacerdotes que ensinaram quem está levando as casas hoje, né? Então, eu diria que as pessoas cheguem, entrem, saibam que aqui vão ser todos muito bem acolhidos, e que se sentirem que aqui é o espaço, que sintam-se à vontade e façam dessa, como a vovó Catarina, que é a dona da casa, que ela sempre fala que o objetivo dela com esse terreiro é oferecer um lar para quem está fora do seu lar, né? Então, quem quiser fazer dessa casa o seu lar, seja bem-vindo. Tá precisando conversar, tá precisando desabafar, tá nessa situação que a gente fala de estar aqui, tá perdido, tá no mundo novo, tá tudo diferente. Vem aqui, a gente conversa, a gente fala, tem grupo de amigos, vamos sair, vamos conversar, vamos tentar entender qual é o ponto, porque a hora que você está aqui, você acaba se conhecendo. Sim. Você acaba sabendo, eu não sou tão forte quanto eu pensava, eu não sou tão esperto quanto eu pensava, né? Eu não dou tão valor para meus pais quanto eu achava que eles estão. Então aqui, essa vinda para cá te proporciona. Vinda para cá, para a Irlanda, não para o Espiritismo, para a Irlanda te proporciona conhecer você. E às vezes, a hora que você conhece você tem que começar a entender. E o Espiritismo é uma das oportunidades que a pessoa tem para começar a se entender, começar a encaixar umas pecinhas aí e partir para coisa melhor, uma vida melhor, uma oportunidade melhor. Isso aí, nem que seja pelo senso de comunidade que tem aqui. Nem que seja pelo senso de comunidade, né? Não é que você tem que vir aqui que eu não vou poder mais ir na igreja. Não, pelo contrário, vai na igreja católica. Sim. Vai na sua religião. O que simplesmente o Espírito vai fazer vai te ajudar a compreender a sua religião e fazer você ser um católico melhor, um protestante melhor, um evangélico melhor. Então não tem porquê. Você entendeu? Não tem, não, fui lá, então não vou mais. Não, pelo amor de Deus. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a comunidade ou para quem está meio se sentindo perdido enquanto imigrante? Você que talvez esteja se sentindo sozinho, se sentindo sem um referencial, esta comunidade tem um objetivo. Ela quer ser a sua casa aqui na Irlanda. Quer ser aquele lugar que você pode chamar de seu. Aquele lugar onde você vai chegar e diz, estou em casa. Por quê? Qual é o fundamento para dizer o que eu estou dizendo? Esta casa é a casa de Nossa Senhora. E quem chega na casa da mãe, não chega em qualquer lugar, chega na sua casa. Um lugar onde você pode rezar, onde você vai ter a certeza que Deus vai lhe ouvir e que a Virgem haverá de te cobrir com o seu manto, com a sua poderosa intercessão. Então, se você desejar, se você sentir no seu coração, se você está nessa busca por Deus, você pode vir que certamente o Senhor vai encontrar um modo de te acolher aqui e de te fazer se sentir que você é parte dessa família, da família de Cristo. Então, primeiro, você que mora em Dublin ou mora em Galway, né, e não pertence a nenhuma igreja e deseja nos conhecer, bom, nós nos reunimos aqui no Senior Road, na Parnell Street,
todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 11h30 da manhã. Nós temos 2 cultos. Venha nos visitar. Agora, você que está no Brasil e deseja emigrar e tem medo porque sabe que às vezes na Europa é difícil de você conseguir encontrar um local para você congregar, primeiro eu queria te dizer que aqui em Dublin nós temos várias igrejas. Existem algumas igrejas brasileiras, nós somos uma delas, e também existem igrejas irlandesas que você pode de fato se sentir bem, se sentir acolhido. Tudo depende da experiência que você deseja ter aqui. Se você quer ter um contato com a sua casa, com o Brasil, tem lugares para você pertencer. Se você deseja, né, ter a experiência de congregar numa igreja irlandesa, também tem lugares para você pertencer. Agora, se você deseja se conectar conosco, né, com a Lagoinha Dublin, nos siga no Instagram, Lagoinha Dublin Church. E você pode nos mandar uma mensagem ali no direct que nós vamos entrar em contato e vamos com certeza te receber assim que você chegar aqui em Dublin. Nós estamos aqui à disposição para te servir. Obrigado, pastor, então. Tá certo? Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado pelo convite, por ter esse tempo com vocês. É isso aí. Deus abençoe. Quem estiver interessado em conhecer a Casa da Vovó Catarina, nós temos atendimentos públicos toda quinta-feira, aliás, as 3 primeiras quintas-feiras do mês. Nós temos atendimentos abertos ao público a partir das 7 horas da noite, aqui na 114B Boyne Road, no Dublin Industrial Estate. Para quem vier de Luas, pertinho da Boombridge Station. Gente, fiquem à vontade, façam dessa casa a casa de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente através do Instagram, que é @casadevovócatarina. E é isso. Todo mundo é bem-vindo. Sempre. É isso aí. Então, obrigado, Regina. Eu que agradeço. Valeu. Aqui está aberto a todo mundo. Aqui está aberto a qualquer um. E aí, você gostou de conhecer um pouco mais sobre as religiões dos brasileiros aqui na Irlanda? Claro que essas não são as únicas religiões ou denominações praticadas por brasileiros aqui, até porque seria impossível mostrar todas. Então, aproveita aqui e comenta onde é que você quer que eu vá na próxima, e não esquece de se inscrever aqui no Boulder, que a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu!